Ibrahim, Duda. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Dr. Tiago Mohan, advogado imigrante do Brasil. Só de falar um pouquinho com vocês, né? Porque muitas dúvidas chegou ao nosso escritório sobre questões de passaporte amarelo, né? E é claro, responderei vários questionamentos que chegarem até mim, né, através dessa live. Então, olá Milton, tudo bem? Beleza, meu irmão? Boa tarde, tudo bem? Então vamos lá, passaporte amarelo, né? A maior dúvida aí de muitos imigrantes sobre os benefícios de obter um passaporte amarelo brasileiro. Tá bom. Pessoal, a equipe pediu aí para avisar, para quem puder compartilhar aí, para que essa mensagem chegue a um número maior de pessoas aí possível, tá bom? Porque é uma dica de grande valia aí, é um bate-papo bem legal, porque vai esclarecer bastante dúvidas aí sobre o processo de naturalização, sobre, de repente, pedido de visto de procura de trabalho em Portugal, né, sobre autorização de residência CPLP em Portugal. Enfim, a gente está aqui para trocar uma ideia e poder agregar um pouquinho aos senhores aí, tendo em vista que há algum tempo eu já não faço live. Bom, então vamos lá. Passaporte amarelo é o nosso primeiro assunto. Qual é a vantagem em obter um passaporte amarelo brasileiro pelo imigrante? Bom, vamos lá. Primeiro precisamos distinguir para que tipo de pessoa esse passaporte ele é aplicável, tá? Então, normalmente ele é aplicável para refugiados. Lembrando que o refugiado é aquele que já tem uma decisão pelo CONARE exaurada pelo órgão responsável, que é o CONARE, né? Então, refugiados, apátridas ou asilados, né? Nessas três hipóteses precisam já ter decisões dos respectivos órgãos que cuidam acerca deste assunto, determinando que aquela pessoa seja reconhecida, né, pela União, pelo Brasil, como se refugiado fosse, apátrida ou asilado político. Então vamos lá, essa pessoa ela não pode se ausentar do território brasileiro sem justificativas, né? Simplesmente comprar uma passagem de avião, viajar como se estivesse tudo bem. Ela não pode, ela só pode sair do território brasileiro mediante a autorização da União, do Brasil. Por quê? Senão ele corre o risco, né, de perder esse refúgio, essa pátria, ou de repente essa guarda que ele está tendo aqui no Brasil, né? Porque se ele está como refugiado aqui no Brasil, ou seja, ele é refugiado do país dele, ele saiu de lá por algum motivo, e por que ele está retornando ao país dele em viagem de turismo, né? Então ele perde o status de refugiado, que por conseguinte ele vai perder também, né, a autorização de residência no Brasil e vai trazer uma série de implicações. Então o passaporte amarelo, ele na verdade, ele é emitido para essas pessoas na qualidade de emergência, né? Essa pessoa vai ter o passaporte amarelo com autorização da Polícia Federal, é claro, e só vai poder utilizar mediante a aprovação do órgão, né, que deu ali a guarda, né, o refúgio, a pátria, ou ser asilado, né, o órgão responsável por conceder essa autorização de saída. E esse passaporte amarelo, ele tem validade, né, uma validade muito curta, e ele só vai poder ser utilizado para ir e para voltar apenas uma vez. Você não vai poder ficar viajando com esse passaporte, porque o efeito dele é somente uma ida e uma volta. E também existe um caso, né, que é bem peculiar. Imagina vocês uma pessoa que está morando no Brasil, né, tem autorização de residência no Brasil e viaja para algum outro país. Por exemplo, um haitiano que mora no Brasil, né, há bastante tempo, tem a sua autorização de residência,
viaja de repente para algum país e lá ele perde o seu passaporte, né, ficando impedido de retornar ao Brasil por ausência desse documento. Então ele pode ir até a embaixada brasileira, né, se esse país tiver representação diplomática brasileira, e solicitar o passaporte de emergência, né, uma vez que ele está autorizado a residir no Brasil. E lá o órgão vai analisar, né, se ele está de fato ou não com a sua residência ativa em território brasileiro, ouvida a Polícia Federal, e depois disso eles emitem esse passaporte amarelo para regresso ao território brasileiro. Então, somente essas possibilidades se aplicam à obtenção do passaporte amarelo, né? Ele não é para todos, não é possível ficar viajando com esse passaporte, não é vantajoso em achar que teu passaporte é amarelo. Não é vantajoso, porque você é muito restrito a utilizá-lo. Então tem o pessoal mandando bastante mensagem, bastante pergunta. Pode mandar aí, pessoal, as perguntas que eu vou respondendo. Vamos fazer uma live aí de uma meia hora pelo menos, pra gente conversar um pouco. Certo, tem uma atualização, mas estou com a RNI de 3 anos no mesmo protocolo. Será que vai dar certo? Bom, abocar, né? Abocar. Então, seu processo de naturalização, você já deu entrada, mas seu RNI tem 3 anos e 2 meses. Bom, pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça, você precisa ter 4 anos de residência ou 1 ano de residência em caso de filho brasileiro ou esposa brasileira. Então, assim, se não tiver essas duas opções, né, que eu falei por último, possivelmente vai ser indeferido. Por quê? O prazo, né, pela Polícia Federal, ele não inicia-se a contar da data da entrada em território brasileiro, mas da data da obtenção do documento permanente. Ou seja, você já falou que tem 3 anos e 2 meses, se você não tiver o redutor ou algum dos redutores do artigo 66 da Lei 13.445, certamente eles vão querer indeferir o seu processo. É certo? Não é certo. É justo? Também, infelizmente, eu não entendo dessa forma, mas ou você aguarda os 4 anos de documento ou você ingressa judicialmente para reivindicar o seu direito constitucionalmente previsto. Boa tarde, vamos lá, solicitação para participar. Tenho 5 anos. Bom, 5 anos depende, é 5 anos de documento, da emissão do documento, ou 5 anos de data da sua entrada em território brasileiro. Então, deixar mais claro aí pra gente. 2 anos com protocolo, depois obter a naturalização, tem prazo para entregar o RN na Polícia Federal. Não, Saliou, depois de você obter a naturalização, depois de publicada no Diário Oficial, você tem 1 ano para fazer a sua inscrição, né, como brasileiro, teoricamente, ou seja, tirar o seu RG, fazer o seu título de eleitor, dependendo do caso, o certificado de dispensa militar, e o prazo para devolução do RNE, o legal é que seja o mais rápido possível, né? Porque esse documento automaticamente ele perdeu a validade uma vez que você já se tornou brasileiro naturalizado, que se dá a contar da publicação do Diário Oficial. As pessoas perdendo a nacionalidade brasileira, nato. Peraí, essa pergunta é interessante. Pode reagir. Bom, a Vic. Vic BRJP 25, underline 25. Bom, pergunta muito interessante, tá? Pouquíssimo das vezes eu recebi perguntas assim aqui no Instagram. É o seguinte, hoje mudou, né? Antigamente, o brasileiro que fizesse aquisição de uma nacionalidade secundária, se não fosse o pessoal da equipe aqui está pedindo para compartilhar aí no YouTube, no Instagram, enfim, mandar para todo mundo aí. Pessoal, é o seguinte, então se você não fosse uma forma originária de aquisição de outra nacionalidade, você perderia a nacionalidade brasileira, ou seja, se não fosse por necessidade para ficar naquele país, você perderia a sua nacionalidade originária brasileira. Hoje você já tem a opção, né? Hoje houve a PEC, que é o projeto de emenda constitucional, que alterou isso. Então hoje você pode ter duas, né? A brasileira, você adquirindo outra, você não perde a brasileira. E se por
E se porventura for o caso de você ter perdido a nacionalidade brasileira, hoje tem processo de reaquisição de nacionalidade. Então, basta você ter interesse em fazer esse processo de reaquisição e tranquilamente você vai conseguir, tá bom? Vamos lá. Pessoal, são muitas perguntas e são perguntas assim muito aleatórias, tá? Muda do extremo ao outro. Pode cobrar o tempo da conversa. Eu gostaria de ter chamada com o senhor para explicar o meu caso pessoalmente. Pode cobrar tempo de conversa? Não preciso, não vou cobrar nada. Eu tenho certeza de que se eu posso orientar, não preciso cobrar não, pode ficar sossegada. Faz o seguinte, chama lá no nosso WhatsApp principal, ou de repente deixa aqui na mensagem para mim o seu contato e fala que você é a pessoa da live e eu mesmo entro em contato com você, não hoje, mas amanhã, tá bom? Então pode ficar sossegado que eu não vou cobrar. Fiquei fora do Brasil há 7 meses, isso vai... Bom, vamos lá. Chiroli. Me perdoa se eu tiver com a pronúncia equivocada, mas... Bom, se você ficou há 7 meses fora... esses 7 meses, eles foram ininterruptos ou intercalados? Foi 7 meses de uma única vez? Se foi 7 meses de uma única vez, pode ser sim que dê problema no seu processo de naturalização. Agora, se você ficou 3 meses por ano, totalizando 7 meses no final, aí não vai trazer problemas, não vai ter reflexo no seu processo. Mas 7 meses consecutivos, possivelmente você vai ter problema no seu processo. Casado, pode mandar aí, pessoal, vou respondendo aqui. Então eu posso me renaturalizar depois dessa perda? Bom, sim, se você é brasileira nata, respondendo a Vicky BRJP_25, se você for brasileira nata, sim, você vai fazer um processo de reaquisição da sua nacionalidade brasileira, tá bom? Se você quiser saber um pouco mais, pode entrar em contato, deixa a mensagem aqui para mim, que eu entre em contato com você no decorrer do dia de amanhã, para que a gente possa ver, de repente, as minúcias que precisam ser tramitadas para a sua aquisição, a sua reaquisição, tá bom? Mas é possível sim. Isso você, semana passada estava análise, você sabe isso. Então, cara, é que assim na live fica um pouco complicado falar sobre particularidades de cada processo, até porque eu não estou acessando os processos agora. Então, entra lá em contato com a Imigrante Brasil e a equipe vai responder essa pergunta para ver em que estado está o seu processo, mas como foi protocolado há pouco tempo, acredito que esteja sob análise do crivo da Polícia Federal. Mas de qualquer forma eu agradeço as suas considerações, tá? Estamos aqui para tentar fazer o melhor possível. O processo para brasileiros natos é mais rápido. Então, o processo para reaquisição, da sua nacionalidade brasileira não é o processo de naturalização, são coisas totalmente distintas, tá? É um processo, o rito é diferente, são outros procedimentos, são outras minúcias. Então, primeiro eu preciso entender, eu não quero ser muito repetitivo aqui nesse assunto, mas eu preciso entender o que aconteceu, de que forma a senhora perdeu a sua nacionalidade brasileira, o porquê, e depois a gente consegue ajustar e chegar a um denominador comum de qual é o melhor procedimento para a reaquisição, tá bom? Então manda mensagem lá pra gente. Davi Mania perguntando sobre o RN estudante chegando a se formar, possível mudar para solicitar a naturalização? Olha, o Saliô, preciso melhorar o atendimento. Ô, Saliô, legal, cara? Então, cara, agradeço a sua participação, seu processo deu certo, ele está aqui fazendo umas ponderações de que o atendimento da Imigrante Brasil pelo celular é um pouco demorado. Eu entendo. Agora pensa você comigo, cara. A gente tem um número de WhatsApp hoje fixo. E esse número de WhatsApp é utilizado por
11 atendentes dos processos administrativos. Então são 11 pessoas respondendo a, em média, 500 perguntas dias. 500 perguntas por dia. Então, assim, não é uma pergunta, né? Quando eu respondo alguma coisa, se torna um diálogo e eu tenho que iniciar e finalizar. E muitas das vezes a gente não dá conta de responder, porque essas pessoas que estão respondendo as perguntas, elas estão respondendo, e meu processo? Então ela vai parar, vai entrar na sua pasta, vai pegar os seus dados, vai pegar a sua senha, vai entrar no seu processo da plataforma do Gov, vai olhar, vai te pontuar e você vai continuar questionando e a pessoa vai continuar respondendo. Então, assim, não é simplesmente, como está meu processo, eu mando e simplesmente acabou. Não, sempre vira um diálogo. Então, nós não vamos deixar ninguém, quando iniciado o diálogo, simplesmente com uma resposta evasiva. Nós vamos finalizar, perguntar se há alguma dúvida a mais, e sempre tem dúvidas. Então, dar vazão de 500 atendimentos por dia é muito complicado, só se nós tivéssemos pelo menos 100 pessoas aqui da Imigrante Brasil, né? Então, eu peço que os senhores, é meu processo, tem um pouquinho de tranquilidade, né? Que a gente está reestruturando, está se organizando para conseguir dar o melhor atendimento. A gente sabe disso, que muitas das vezes a gente vê lá mensagens, 3 dias lá, mensagem parada, porque ninguém conseguiu dar vazão àquela mensagem, mas a gente sabe que isso é real. Mas a gente pede um pouquinho de colaboração, assim como a Polícia Federal está sobrecarregada de processos de naturalização, posto esses processos passarem a ser feitos pela plataforma do governo federal, onde qualquer pessoa tem acesso, o que não acontecia há alguns anos atrás. Então sobrecarregou o sistema e eles precisam dar vazão. Só que é um funil. O gargalo é muito pequeno, perto da onde esses processos são recepcionados. Então é bem complicado e eu peço um pouquinho de entendimento nesse sentido, né? Aqui somos praticamente 17 pessoas para responder 500 pessoas por dia, tá bom? Mas de qualquer forma te agradeço a sua colocação, fica aí o feedback. Estou falando isso abertamente porque nós trabalhamos aqui de forma muito clara, muito cristalina, com todos, inclusive todos têm a senha dos seus respectivos processos. Então, assim, estamos aqui, todos têm o endereço. Quero ir lá, vem aqui. Cadê o Thiago? O Thiago está na Polícia Federal. Eles vão me ligar, vão perguntar a hora que eu vou retornar ao escritório. Pode me aguardar aqui, a gente vai conversar pessoalmente. Aqui não tem nada escondido. Então, assim, se não respondeu é porque não teve a oportunidade. Forte abraço. Vamos lá. Processo não fui chamado para a biometria, será que tem algum problema? Vamos lá. Edu Flores, 17. Meu processo passou da Polícia Federal para o Ministério da Justiça e não fui chamado para a biometria. Será que tem algum problema? Bom, é difícil a gente te falar com exatidão, porque tem muitos clientes, né, que, eu ouvi do meu amigo. Não, é o seguinte, enquanto o processo não há uma decisão concreta, não dá pra gente ficar no achismo. Eu acho que vai dar problema. Não, não acho. Eu só sei do problema quando ele passa a existir. Enquanto está tramitando entre os órgãos responsáveis, está em análise. Né? A partir do momento que há um posicionamento, seja pela Polícia Federal, seja pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, dizendo, está faltando tal documento, eu quero tal documento. Aí sim nós passamos a entender um problema. Fora isso, não é problema, tá bom? Vamos lá, pessoal. Caramba, estou lá em cima ainda nas perguntas. No caso de imigrante já com residência por tempo determinado, depois de solicitar a naturalização. Bom, Silvia Rocha 457. Primeiramente eu agradeço a sua participação. Bom, pelo que eu entendo aqui, você está me questionando sobre a possibilidade de solicitar a naturalização mesmo com RNE temporário, por prazo determinado. É o seguinte, eu sei que vocês devem acompanhar, né, os nossos resultados, as nossas entregas aí, e tem alguns casos aí de clientes que obtiveram a naturalização brasileira mesmo com RNE temporário ou de estudo, né, que é o caso. E de fato, isso procede mesmo. Por conta de questões processuais, nós obtivemos decisões favoráveis na Justiça Federal
e o Ministério da Justiça foi obrigado a entregar a naturalização, tendo em vista que o Poder Judiciário entendeu que a residência ela se dá a contar do momento que a pessoa entra no Brasil com o ânimos definitivo de residir no Brasil e não pela data da emissão de um documento indeterminado, ou seja, a Polícia Federal está classificando as pessoas quando na verdade a lei ela não é taxativa com relação a temporário ou permanente. O que traz essa classificação, essa distinção de quem pode e quem não pode é uma portaria, é um decreto-lei que é o 9.199 do ano de 2017. E juridicamente falando, né, claro que eu não quero me aprofundar aqui em termos técnicos, mas um decreto-lei, ele não pode mudar o entendimento da lei, né, da lei ordinária. O que pode mudar uma lei ordinária é somente outra lei ordinária. O decreto ele tem o poder regulador e não para alterar a lei. Ele tem que trazer condições para que tudo previsto naquela lei seja praticado e não alterar o entendimento da lei por uma canetada do presidente até então, Michel Temer, na época, tá bom? Então, é o seguinte, todos podem? Podem, é para todos? Não. Primeiro, deve ser feita uma análise criteriosa sobre os documentos que essa pessoa tem, a fim de comprovar, né, o tempo de residência que ela está em território brasileiro desde a sua entrada. Então, assim, é um trabalho um pouco mais técnico, é um trabalho um pouco mais artesanal, né? Aquele trabalho de formiguinha que ele é muito minucioso, mas é possível, é previsível, é legal e é constitucional. Só mais 20 minutos aí a gente finaliza, tá? Então quem tiver pergunta aí pode mandar. Lembrando, eu sei que tem bastante advogados que seguem a gente aí, né? Bastante advogados que atuam nesse segmento, bastante advogados que querem iniciar, que às vezes entram em contato comigo para tirar dúvidas, né? Para, enfim, solicitar algumas informações e eu sempre me coloco à disposição para ajudá-los. Então, esses advogados, né, esses colegas de profissão, eu vou fazer um convite. Eu vou ter um Instagram exclusivo para advogados. E é exclusivo para advogados. Não adianta, se não for advogado, não vai ficar. Porque lá nós vamos fazer discussões técnicas, né, jurídicas, para que possa agregar e se aprofundar mais ainda a obtenção de sentenças favoráveis nos processos migratórios. Então, a gente tem aqui um objetivo que é de fortalecer a classe que atua buscando o direito dos imigrantes, que a gente sabe que são muitas das vezes violados, tá bom? Então, fica o convite aos nobres colegas, que nós vamos montar um Instagram exclusivo para que nós possamos compartilhar conhecimentos aí e agregar mais aos nossos clientes. Vamos lá. Bom, Carmen, cheguei no Brasil em 2019, peguei o protocolo em 2021, peguei o permanente 2021 para 2024. Você ainda não tem 4 anos de documento, né? Então é aquilo que eu acabei de falar, cara. A Polícia Federal quer 4 anos de documento, da data da emissão do seu documento permanente, o que é totalmente inconstitucional e uma afronta aos princípios básicos, né, da administração pública. Então, administrativamente, pela regra, né, aplicada de forma geral, só vai poder fazer o processo de naturalização daqui a 1 ano, ou se tiver filho brasileiro ou mulher brasileira, já pode solicitar. Fora isso, vai ter que aguardar mais 1 ano. Então, e aí, pessoal? Vamos lá. Como é que é? Tamara 162709. Boa tarde. Peguei meu RNE no mesmo mês, entrei no processo, já faz quase 1 ano, não teve resposta. O que pode ser? Bom, senhora Tamara, é o seguinte, muito possivelmente o seu processo, se já foi encaminhado para o Ministério da Justiça, de repente, já foi com proposta de arquivamento, porque pelas regras gerais, a senhora, hipótese alguma,
teria os requisitos cumpridos, preenchidos, para poder fazer tal pedido, tá? Então, primeiro, acredito que seja o desfecho final do seu processo, o indeferimento ou arquivamento. Quem mais aí? Pode mandar, pessoal. RN Brasil, amigo aí do escritório, forte abraço. Boa pergunta aqui, ó. Hoje o cara tá empolgado. Xiroili. Se terminar a união estável, o RN será cancelado? Bom, o que vocês acham, pessoal? Eu consegui a minha residência permanente por meio de um casamento ou de uma união estável. Resolvi, após um período, me separar ou... Enfim, não quero dar continuidade no meu relacionamento. A minha autorização de residência, ela será mantida? Bom, essa pergunta, ela é muito clichê e chegam muitos clientes aqui no escritório com essa problemática. A sua autorização de residência, em resposta, ela já não persiste mais, tendo em vista que se trata de reunião familiar. Logo, o motivo que ensejou a emissão da sua autorização de residência, ele já não se mantém. E por óbvio, respeitando ao princípio da legalidade, você deve levar essa informação à Polícia Federal e buscar uma outra forma de se regularizar, porque tem muitos que falam, doutor Thiago, é o seguinte, eu não estou com a pessoa, vou aguardar fazer 4 anos, né? Mas infelizmente essa pessoa mal sabe que o divórcio já está averbado na certidão de casamento dela, e quando ela for tentar renovar ou quando ela for tentar mudar a base com fulcro no artigo 160, porque é aquele caso de quem já teve reunião familiar anteriormente pelo tempo mínimo de 4 anos, ele acha que ele vai conseguir, mas não vai, porque o prazo de contagem cessou a contar da averbação, ou seja, esse prazo ficou congelado na data que foi averbado na certidão de casamento ou divórcio, então logo não persistirá esse direito dessa pessoa. A RN Brasil, muito bacana do processo, gostaria de compartilhar com você. Claro, faz o seguinte, a gente conversa pessoalmente na Polícia Federal, é claro que não é sempre que a gente se encontra lá, mas a gente vai se encontrar logo, ou a gente faz uma chamada de vídeo na próxima semana, tá bom? Amanhã eu não estarei no escritório, então acho que amanhã não será possível. Mas eu vou arrumar um tempinho, a gente se fala, eu te ligo. Não estou entendendo, pera aí pessoal, que a equipe está aqui me pontuando. Esse cliente, a Litec é naturalizado por nós? Deixa eu ver aqui, se eu acho ele aqui. Bom, temos um cliente aqui, uma pergunta de um cliente que eu acabo não lembrando o nome de todos. Ele é naturalizado por nós já. Alite, tá, boa tarde. É o Mohamed Ali, é o nome da empresa dele, né? Ô Mohamed Ali, beleza, cara? É o seguinte, para retirar o seu certificado de nacionalidade é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Acho que inclusive a sua necessidade já chegou na minha mesa e a gente vai tratar, eu vou te chamar no final dessa live, ou de repente amanhã, para que a gente possa fazer esse pedido, tá? Mas é tranquilo, uma vez que você já é naturalizado, já está com toda a documentação em ordem, tá bom, meu parceiro? Então, guarda aí que até amanhã eu te chamo, beleza? Forte abraço, sucesso aí nessa nova empreitada, hein? Doutor, quanto tempo demora a análise do Ministério da Justiça? É o que eu sempre digo, não é a demora de um ou outro
né? O que tem que ser levado em consideração é o processo como um todo. Então, precisa ver há quanto tempo esse processo foi protocolado, porque é difícil falar quanto tempo um pode ficar, quanto tempo outro pode ficar, porque o tempo é apenas um para ambos os órgãos atuarem no seu processo, né? Polícia Federal e Ministério da Justiça. Olha o Rogério, olha o mestrão aí, meu mestre, o bravo. Forte abraço, mestrão. Mirielle. Vamos lá, Mirielle. Você é solicitante de refúgio aqui em território brasileiro e seu pai já é residente. Posso ser residente através dele? Claro que pode. Você pode pedir a reunião familiar com seu pai. Eu deveria ter feito isso, porque esse processo de refúgio muitas das vezes demoram anos e anos, né, para o CONARE decidir, e muitas das vezes também acaba de não deferir o processo de refúgio e a pessoa acaba ficando indocumentada. Então já parte para a reunião familiar com seu pai e vai ser feliz. Edu, vale a pena entrar com uma... Ô, Edu, já tá querendo postular aqui, ó. Vale a pena entrar com mandado de segurança, sabendo que está no MJ há 20 dias e o processo começou há 7 meses atrás. Será que demora? Edu Flores, é o seguinte: para que você possa impetrar o mandado de segurança, você tem que ter o direito violado, que é o direito líquido e certo violado, tá? Pela lei de mandado de segurança, que é um remédio constitucional. E para que a Justiça Federal conceda uma tutela de urgência para você, precisa demonstrar a violação do seu direito, né, para que e não me parece ser o caso aqui de violação de direito algum, tá? Porque o seu processo foi iniciado há 7 meses, está no Ministério da Justiça há 20 dias. A lei diz, né, que o processo de naturalização terá um prazo de análise de 180 dias, podendo ser prorrogado, ou seja, o processo de naturalização, minimamente falando, é de 1 ano. Aqui, né, eu falo em mandado de segurança a partir de 1 ano e meio, né, tendo em vista a quantidade de trabalho que a Polícia Federal tem. Então não é a via mais adequada para você querer forçar o Ministério da Justiça a concluir seu processo, porque certamente o juiz vai indeferir a liminar, vai julgar improcedente a ação, você vai ser de repente obrigado a pagar as custas processuais, e ainda o Ministério da Justiça, de repente, aí, né, por birra, pode querer complicar o seu processo. Então, não é o caso ainda, tá bom? Forte abraço. Cara, são tantas perguntas que eu não sei qual eu respondo. Tem aqui, ó. Será que mudar fora do estado e alteração do endereço dentro do site do SISMIG atrapalha o processo de solicitação de residência através do casamento inestável? Bom, essa pergunta não ficou muito clara para mim, mas eu vou tentar aqui responder da forma que eu entendi. Sempre que você fizer qualquer alteração, seja de endereço, seja de situação civil, casou, separou, você deve sim comunicar à Polícia Federal pela via mais correta, né? No caso, o endereço é o SISMIGRA. Então, sempre que você tiver qualquer mudança, muda o SISMIGRA para não ter problema, tá bom? Se fizer isso certinho, não vai ter problema. Franzler, porque estava em pendência mesmo mandando os documentos faltantes e ficou sempre a mensagem de pendência em cima? Esse é um questionamento que muitas das vezes chega aqui no escritório do Imigrante Brasil. Thiago, o pessoal aí não está dando atenção no meu processo, né? Tá constando a mensagem lá de pendência lá, porque fica destacado em vermelho, né, no cabeçalho. Mas deixa eu te falar, aquilo é o histórico do seu processo. Uma vez solicitado complementação, aquela informação sempre vai ficar no seu processo. Por mais que ela seja cumprida, ali é o histórico, tá? Então pode ficar tranquilo, se você cumpriu a exigência dentro do prazo, encaminhou tudo certinho, essa mensagem ela não vai sumir, ela vai ficar lá sim
É o processo, tá? É o processo, é o sistema do governo federal, né? É o melhor sistema do mundo. Uma pessoa que veio para o Brasil sem visto brasileiro, mas está há 2 anos, tem um filho e é casada. Ele pode se tornar residente? Claro! Emolo. Claro, cara, já deveria ter feito a sua reunião familiar. O que você está esperando? Já solicita os documentos necessários. Se tiver dúvidas, pode entrar em contato conosco, a gente pode te ajudar. Já deveria ter a sua residência desde a época que seu filho nasceu, desde a época que você se casou com a sua atual esposa, se brasileira ela for, né? Mas caso ela seja imigrante também, se ela for portadora de residência, a reunião familiar também é totalmente previsível. RNM indeterminado é bom? É bom, sim, é bom. Não fala mal de ninguém, ele é bacana. Ô, Vilos Darling. Ô, cara, te agradeço as palavras aí. A gente faz o que tiver ao nosso alcance para conseguir entregar o resultado. Aí, mais um cliente naturalizado, já com um passaporte brasileiro, já vivendo a próxima etapa da sua vida. Aí. Cara, forte abraço, no que precisar da gente, estaremos à disposição a qualquer momento, tá bom? Sucesso! Bom, Thomas Nicolau, CPLP. Será que é possível se naturalizar com o RNM da CPLP? Bom, eu acabei de falar, no início dessa transmissão a gente falou um pouquinho sobre a possibilidade da naturalização com RNM temporário, que no caso do CPLP, o primeiro ele será de 2 anos e quando renovado dentro do prazo, né, da renovação, ele se torna permanente. É possível sim, é possível, só que existem casos que a gente tem que fazer uma análise mais minuciosa para saber se compensa ou não, tendo em vista o custo de tudo isso, né, o desgaste de tudo isso. Vamos lá, o seu RN CPLP, 2 anos. Você renova ele com 3 meses antes do vencimento, ou seja, você vai renovar seu RN com 1 ano e 9 meses, praticamente já vai dar início à renovação. Quando você pegar o permanente, você aguarda mais 1 ano. Né? Pela regra geral, você vai aguardar mais 1 ano de permanente, segundo o artigo 12, né, país oriundo de língua portuguesa, e solicita a sua naturalização ordinária. O processo judicial, o tempo, né, a gente está falando em pelo menos 2 anos, processo judicial na Justiça Federal. E o custo de tudo isso e o risco, né, não é porque eu sou um advogado que às vezes, né, muitas das vezes traz bons resultados, é que eu posso garantir que o seu resultado vai ser similar, por exemplo, ao da Vanusa, Vanusa que foi naturalizada há pouco tempo com a RN de estudo. Então tem que ser analisado cada caso de forma isolada, né? Fazer essa pergunta e eu trazer uma resposta que caia bem para todos que estão nessa qualidade, eu acho um pouco leviano da minha parte. Então faz o seguinte, cara, para que eu possa entender a sua situação e fazer uma análise mais aprofundada, se cabe ou não, entre em contato com a gente lá no nosso WhatsApp, fala, conversei com o Dr. Thiago na live e tal, ele ficou de ver isso para mim. Então aí eu analiso com mais delicadeza, tá bom? Te aguardo. Valeu, Tomás. Olha, a Bárbara Marcelina Cais, a patroa. Quem mais aí? Wendy Marlon. Boa tarde, sou estrangeiro, moro aqui desde criança, posso tirar o passaporte aqui? Bom, o passaporte, ele não é o que te torna brasileiro. O que te torna brasileiro é a naturalização que se dá por meio de um processo, né, administrativo inicialmente, como via de regra. Então, um processo administrativo que vai tramitar junto à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça. Quando aprovado,
Esse processo vai ser publicado em Diário Oficial da União a sua naturalização e a partir do momento desta publicação é que você se torna brasileiro. E daí então você tem direito a tirar toda a documentação brasileira, inclusive o seu passaporte. Então antes de falar em passaporte, que é o resultado final, que é o último documento brasileiro que você vai pegar, nós temos que falar em processo, se você pode ou não. Então quer saber mais, entre em contato conosco, manda mensagem lá que a gente vai tirar todas as suas dúvidas para ver se você já pode iniciar ou não, tá bom? Forte abraço. Quem mais aí? Tem pergunta? Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou... Se alguém tiver interesse em participar ao vivo aí comigo, manda um ok aí. Beleza, gente, de nada. Ah, tem um aqui que está solicitando. Niqueiro. O pessoal não espera. Vamos finalizar aí. Demora quanto tempo para fazer a solicitação da biometria? A questão não é quanto tempo demora para fazer a coleta da biometria, mas quanto tempo demora o processo como um todo, tá? É isso que deve ser levado em consideração, é o processo todo, não é uma etapa apenas de forma isolada, é o processo como um todo. Depois de tirar a biometria na PF, quanto tempo demora mais? É o que eu acabei de dizer. Não é o tempo da Polícia Federal após a biometria ou antes de coletar a biometria, é o processo total que precisa ser levado em consideração para verificar se já ultrapassou, se já escoou o tempo previsto em lei ou não. Bom, então, assim, somente com essa informação é um pouco difícil de posicionar. Tem duas pessoas aqui querendo participar, mas eu estou chamando e não está conectando, não sei porquê. Bom, enfim. Esteves, beleza, irmão, muito obrigado. Se não for trabalhar com a transparência, as coisas não prosperam, né? As coisas não andam. Então, assim, a gente tem que tentar ser o mais cristalino possível. Muitas das vezes, né, eu tenho que a visita no escritório, o cliente vem, né, alimentando uma falsa esperança de que ele vai ouvir de mim o que ele quer que eu diga a ele, mas muitas das vezes eu digo o que ele não quer ouvir. E isso eu acredito que faz parte do bom trabalho, trabalho profissional, ético e um trabalho dedicado, porque se eu for dizer o que todo mundo quer ouvir, né, eu só fico vendendo sonhos, enganando as pessoas, o que não é o caso da Imigrante Brasil, tampouco os meus valores. Cara, eu tô tentando te aceitar aqui, mas não tá indo não, Niqueirinho. Tá indo não, cara, não sei por qual motivo. Mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Sou jogador de futebol aqui. Cara, você joga onde? No Palmeiras? Se você jogar no Palmeiras, pode vir aqui no escritório que eu vou te ajudar totalmente de graça. Só se jogar no Palmeiras, hein? Se jogar no Corinthians, eu vou cobrar o dobro. Tomás Nicolau, doutor, o RNM da CPLP é bom? Sim, ele é bom. Ele é acredito que ele seja um direito que foi assegurado àqueles que são oriundos de países de língua portuguesa em se regularizar no Brasil, porque muitos mesmo não tinham condições de se regularizar, tinham apenas protocolo de refúgio, né,
às vezes, muitas das vezes, somente por casamento, quando nascia o filho, e muitos acabavam ficando sem documento. Então, isso daí foi uma conquista, tá? Eu percebo que alguns clientes, quando a gente fala de CPLP, né, pessoal, tem um pessoal que acaba entendendo que isso é uma afronta. Ah, não quero CPLP, quero o permanente. Não, calma, cara. Primeiro, vamos vamos trabalhar com o que temos, depois nós buscamos outras hipóteses, né? Isso daí é uma vitória para os países oriundos de língua portuguesa, né? Tá falando sério? Tô sim, se você jogar no Palmeiras, pode vir aqui que eu vou cuidar do seu processo com todo carinho. Mas se não for, pode vir da mesma forma que eu vou cuidar também, mas não será gratuitamente. Brincadeiras à parte. Não, tô falando sério. O que precisar, estamos aí. A Imigrante Brasil se coloca à disposição. Bom, entre em contato com a gente. Entrar lá no meu perfil, você vai ver. Cara, eu vou entrar, peraí. Deixa eu ver se você não tá de caô comigo. Pedir para a equipe aqui entrar no seu perfil. E eu vou ver sim. Peraí, daqui a pouco. Mas joga em qual posição? Atacante? Embora eu seja descendente de sírio, eu não falo árabe e meu inglês é totalmente defasado, embora deveria estudar o inglês. Mas eu não falo mais aqui no escritório, muitos falam e todos vão conseguir te assessorar tranquilamente, tá bom? Magás, um te abraço. Você já está cuidando do meu processo. Pô, então legal, legal, entre em contato, manda mensagem lá no chat lá da Imigrante Brasil, eu te respondo, tá bom? Forte abraço. Pessoal, acho que é isso, né? Sei que muita. Ah, zagueiro? Boa, é brabo. Isso aí. Nico Noel, 234. Forte abraço, meu amigo. Nico, é o seguinte, processo de naturalização 3 meses é totalmente possível, é permitido, né, tendo em vista a situação real, né, a situação real. Digo pelo estado de São Paulo, digo pelo estado do Rio de Janeiro, digo pelo estado das grandes capitais, Santa Catarina, um processo durar mais de 12 meses, tá? Não é coisa de outro mundo, pelo contrário, acaba sendo a regra e não a exceção. Tomás Nicolau. Beleza. Tá bom, Tomás. Acho que pelo horário a nossa equipe está finalizando o expediente. Se hoje não te responderem, amanhã certamente vão te responder, tá bom? Sucesso, irmão. E esse. Oi. Ah, é verdade. Ó, pessoal, Instagram não, contato da Imigrante Brasil, o WhatsApp, né, que nós respondemos todas as perguntas. É o 3571 1308. Aonde? Cadê? Como faz isso aqui? Porque... Peraí, pessoal, está fixado aí, porque é o único contato que você deve entrar conosco é por meio desse número, tá? Então, o pessoal fica mandando mensagem em lugares errados, aí acaba não sendo respondido, depois vai ficar chateado com a gente aí. Vou responder essa daqui agora. Me tornei cidadã por... Meu marido também pode conseguir a naturalização por minha causa? Ele tem residência também. Vamos lá. A obtenção da naturalização, ela é personalíssima, ela é exclusivamente da senhora. Para que seu marido tenha direito à naturalização, ele tem que passar pelo mesmo processo que a senhora passou.
solicitação, juntar toda a documentação. A única coisa que vai beneficiar o seu marido, no caso do seu processo, é porque ele é casado com brasileira. E a lei ela não faz distinção se é brasileiro nato ou naturalizado. Ou seja, ele, com o ano de residência em território brasileiro, ele já poderia dar entrada da naturalização. Ele não teria que aguardar 4 anos de documento. Então, sendo assim, ele pode utilizar do redutor do artigo 66 da Lei 13.445. E, pessoal, já falei pra caramba. Pessoal, eu também tenho um canal, né? A Imigrante Brasil tem um canal no YouTube, tá? A gente sempre coloca conteúdos lá, conteúdos informativos, conteúdos que muitas das vezes é sua dúvida, é dúvida do seu amigo. Compartilha, entra lá, segue lá o nosso YouTube, nosso canal, compartilha lá para os amigos e tenho certeza que vai agregar muito, né, no conhecimento dos senhores no que tange a processo de naturalização, pedido de residência, pedido de visto em Portugal, visto de trabalho, CPLP, enfim. Nós falamos sobre vários assuntos nesse canal que envolve a naturalização, residência, enfim. Bacana o conteúdo, acompanha lá. Eu sempre estou colocando vídeo lá, então tenho certeza que vai ser legal para vocês aí. Mais 2 perguntas, cadê? César do grupo, boa tarde, moro em Los mais de 15 anos, pode ver essa natureza extraordinária e o mais rápido do processo normal de diferença. César, é o seguinte, primeiramente eu agradeço a sua pergunta e você solicitou a sua naturalização extraordinária, correto? Você está me questionando para saber se ela tramita mais rápida do que o processo pela naturalização ordinária. Bom, não há nada na lei que distingua, que traga um prazo menor para análise desse processo de naturalização extraordinária. Entretanto, a única coisa que eu entendo que modifica entre uma e outra são os requisitos necessários que você deve cumprir para pleitear essa naturalização, né? Então, os requisitos acabam sendo menores, são menos requisitos do que a naturalização ordinária. Então, respondendo a sua pergunta, não há distinção acerca de prazo entre uma e outra. São prazos iguais, tá bom? Renovação de RNE, vamos lá. Oran, desculpa, tô com uma luz na minha cara aqui. Quanto tempo demora para renovar o RNE? Você pode me ajudar? Posso sim, posso te ajudar. Entre em contato com a gente, mas não há um prazo para renovar o RNE, né? Digo prazo para que você consiga renovar o seu RNE. Entretanto, há um prazo obrigacional para que você faça a sua renovação. O seu RNE deve ser renovado até 3 meses, né? Ou seja, você vai pegar a data de vencimento dele, você pode iniciar o processo de renovação até 3 meses antes a data do vencimento do seu documento, que está escrito na sua cédula de identificação. Então, 3 meses antes você já pode reunir os documentos, agendar, enfim. Se perder esses 3 meses, deixar vencer, aí você vai entrar num problema que, de repente, você não consegue resolver, tá bom? Tireme 91. Faz 15 dias que meu processo está no Ministério da Justiça. Vai demorar muito para publicar meu nome? Então, 15 dias é muito prematuro, né? 15 dias, sinceramente, com a realidade de hoje, 2024, né? Entrando já em março. Os processos no Ministério da Justiça têm levado aí pelo menos 4, 5, 6 meses, né, para ter a publicação. Então, 15 dias, te garanto que você vai ter que aguardar um bom tempo aí, tá bom? Mas é isso aí. César, de nada, cara. Tamo junto. Respondendo a essa última pergunta, tá? Boa tarde, Thiago. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho um processo aqui, foi no Ministério da Justiça, mês de julho. Até agora não chamou ainda, você sabe por quê? Sem que eu esteja analisando o seu processo,
né, olhando ali, eu não consigo te falar por quê. Mas porque o Ministério da Justiça ainda não publicou o resultado, eu não consigo te falar, mas de repente eu entendo que a demora do seu processo, solicitação de informação pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça, os órgãos se comunicam. Então, primeiro deve aguardar o Ministério da Justiça. Agora, se esse prazo for exacerbado, ou seja, esse prazo ele for muito, né? Está lá no Ministério da Justiça no processo há um ano. Pô, aí tem que ver o que está acontecendo de fato, buscar um advogado, de repente até buscar o Poder Judiciário para reivindicar esse direito para que o Ministério da Justiça conclua o seu processo. Mas o concluir não significa te dar o resultado positivo. Vai obrigar ele a publicar o resultado. Se vai ser positivo ou negativo, isso nenhum advogado pode assegurar ao senhor. Beleza? Então, acho que essas indagações aí, várias indagações feitas, várias indagações respondidas, conteúdos aleatórios, né? Isso é legal, não fica sempre aquelas mesmas perguntas. Isso é bacana porque agrega para todos, inclusive para mim, que também muitas das coisas que eu não vejo sempre, eu acabo tendo que lembrar para responder às vossas perguntas. Bom, então eu vou ficando por aqui, já me estendi bastante. Sem mais delongas, vamos tentar fazer uma na próxima semana. Pessoal, está fixado aqui ó, o contato da Imigrante Brasil. Esse é o único exclusivo contato da Imigrante Brasil, não existe outro. Então, entra em contato com este, que é o departamento que cuida dos processos, acompanha os processos e manda lá as perguntas, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Forte abraço.